Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta quarta-feira, hoje dia 28 de janeiro, 28 de janeiro do ano 2026. 28 de janeiro do ano 2026, somos gratos, somos agradecidos ao Senhor por nós poder estar aqui nesta manhã para compartilhar com todos vocês uma palavra de Deus. Uma palavra que vem diretamente do trono de Deus, do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. Agradecidos sim ao Senhor por este dia de hoje, agradecidos ao Senhor pela chuva do dia de ontem, agradecidos ao Senhor por o que Ele vai fazer neste dia de hoje sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui no nosso Facebook. Logo, nós vamos baixar o vídeo ali para o YouTube, vamos mandar alguns contatos no WhatsApp, nos diferentes grupos, enfim, está aí a palavra de Deus para todos vocês. Estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Você sabia que tem personagens na Bíblia que muito raramente se fala deles? E tem alguns que na realidade nem se fala deles. Nem se fala deles. Temos um vídeo aí no YouTube, no Facebook. Talvez você já recebeu esse vídeo, onde falamos de algumas pessoas que passam realmente desapercebidas na Bíblia. Outro dia estivemos falando do profeta Anani, aquele que enfrentou ao rei Asa. Falamos de Emã, um homem sábio que vivia em Israel, onde a palavra de Deus diz que Salomão era mais sábio do que Emã e de que Temã também. São personagens que passam desapercebidos. Emã escreveu o Salmo 88, Temã escreveu o Salmo número 89. Acredita-se que quando foi escrito o Salmo número 88, eles estavam no cativeiro da Babilônia. Agora, no dia de hoje, nós queremos falar de um personagem também que, às vezes, forma parte das apresentações que se fazem das igrejas quando se comemora a Páscoa Ocidental. Digo a Páscoa Ocidental porque tem duas Páscoas. E a verdadeira Páscoa é a Páscoa judaica. Aquela outra que nós comemoramos aqui é uma festividade da Igreja Romana, que nada tem a ver com a palavra de Deus, nada tem a ver com as festas que foram estabelecidas pelo Senhor. Porém, este personagem aparece muitas vezes ali, ou não, às vezes até ele fica de lado, não aparece nessas representações que fazem no que diz respeito à crucifixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, minha irmã Maria. Que Deus venha abençoá-la, que Deus venha derramar da sua graça sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, ao nosso irmão Gilberto, seus filhos, Rafael e Gabriel, que Deus abençoe poderosamente as suas vidas nesta manhã.
E nós encontramos este personagem nos 3 evangélicos, conhecidos como evangélicos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Marcos, no capítulo 15, verso número 21, além de Marcos dar o nome deste personagem, ele vai dizer também que ele era pai de Alexandre e de Rufo, né? 2 filhos. É tudo o que sabemos deste homem. É tudo o que a palavra de Deus relata dele. Porém, este homem estrangeiro, que estava em Jerusalém, no dia da crucifixão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um mais, no meio de uma multidão que ia acompanhando aquela, poderíamos chamar, aquela peregrinação até o Gólgota, até o lugar da crucifixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram centenas e centenas de pessoas, mulheres chorando, soldados romanos empurrando, soldados romanos maltratando ao Senhor, fariseus, saduceus, religiosos da época zombando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuspindo no seu rosto, empurrando e ele carregando uma pesada cruz. E aquela cruz, em si, a madeira, a cruz física, não era tão pesada como os nossos pecados, que estavam sendo levados também, carregados sobre aquela cruz. Sim, meu nome, seu nome, meus pecados, seus pecados, estavam sendo carregados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava carregando os nossos pecados. Nós estávamos ali, representados naquela cruz. Mas ali, de repente, aparece um homem que tinha chegado a Jerusalém. Em Mateus, capítulo número 27, verso número 32, vai nos falar da seguinte maneira. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. O nome dele está em Marcos, nós sempre falamos, e Marcos acrescenta que era pai de Alexandre de Rufo em Marcos 15, 21. Também vai encontrar-se em Lucas, no capítulo 23, verso número 26. Esta história bíblica, ou este versículo, ou este breve relato sobre este homem chamado Simão, o Sirineu. Quem estava fazendo Simão, o Sirineu, em Jerusalém? Não sabemos. Essa é uma grande interrogante. A palavra de Deus não está nos explicando, não está nos dizendo. Talvez ele estava a negócios, talvez a passeio. O certo é que este Sirineu, ele vinha de longe, era um estrangeiro em Jerusalém. Jerusalém estava fervendo com toda aquela situação que estava acontecendo ali. Soldados por todas partes,
romanos corriam a cavalo, a pé, com seus escudos, suas lanças na mão, tratando de conter a multidão, com temor de um levante do povo judeu, discípulos espalhados, atemorizados com tudo aquilo que estava acontecendo. Mulheres chorando. Isto era o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Uma multidão. José, o sirineu. Cirene era uma cidade onde hoje está a atual Líbia. Era uma colônia. Ali os que habitavam ali eram colonos gregos. Então tinham outra crença. Tinham outros deuses. Eles, entre outras coisas ali, eles adoravam a um deus grego chamado Apolo. Eles tinham ali também um panteão dos deuses. Ali deveria estar Zeus, Apolo e todos os outros deuses gregos. Ali naquele lugar. Ali também existia uma comunidade judaica. Os sirineus também, eles gostavam da filosofia, dos ensinamentos de Platão. Eles não conheciam ao verdadeiro Deus. Então aí já temos um dado importante sobre a vida de José. Ele era um estrangeiro em Jerusalém. Ali não era a sua terra. O Deus que era adorado ali naquele lugar não era adorado por ele. Ele estava ali justamente na Páscoa. Ele respeitava aquela Páscoa, mas não fazia parte dela. Ele respeitava a crença dos judeus, mas não fazia parte dela. E se vamos olhar para os nossos dias de hoje, hoje se fala muito em respeitar a crença do outro. Só que um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo, não basta respeitar o Evangelho, tem que viver o Evangelho. E esta era a situação de José ali naquele lugar. Agora, Deus tem propósito. E se nós lemos nas Escrituras, vamos encontrar muitos nomes ali que damos de chamar os improváveis da Bíblia. Muitos nomes que passaram desapercebidos durante séculos. E alguns nem sequer são citados em alguma pregação. Mas seus nomes estão eternizados na palavra do Senhor. José, seu nome estaria em 3 evangelhos. Conhecido como José o Sirineu, conhecido como José, o pai de Alexandre e de Rufo. Mas esse homem, ele foi ali como curioso, por curiosidade. O que está acontecendo?
Estão levando um prisioneiro mais a ser crucificado. Porém, este prisioneiro não era qualquer um. Não era um simples ladrão. Lembremos que com Jesus foram crucificados 2 ladrões. Mas nesse trajeto até o Gólgota, a palavra de Deus não fala sobre eles. Vai falar quando estão lá, já no Gólgota, pendurados. E ali então se aproxima para ver o que está acontecendo Simão, o Cirineu. Chegou até ali para ver o que estava acontecendo. Mas o que não passou pela mente dele e o que pode não estar passando pela sua mente neste dia é de ter um encontro com Deus verdadeiro. Porque Deus tem um propósito com você. Deus tinha um propósito com este homem. Richelle, bom dia, minha irmã, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, a vida do teu esposo, tua casa, seja abençoada no nome de Jesus. Deus tinha um propósito com Simão, assim como também Deus tem um propósito com a sua vida. Esther, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida. Agora eu tenho várias Esther Lopes aqui no meu Facebook. Creio que é a nossa irmã ali de Nova Esperança. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. O certo é que Simão se aproximou naquele lugar por curiosidade, talvez. Ele queria ver o que estava acontecendo. Ele não entendia aquilo que estava acontecendo ali naquele lugar. Um homem cansado, ensanguentado, debilitado, com sede, com fome, carregando uma cruz, sendo maltratado, sendo injuriado, como um dos piores criminosos de toda a história da humanidade. Creio que nem um condenado, nem um delinquente, um assassino, foi tão maltratado como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Simão estava diante daquela cena, sem entender, sem compreender o que estava acontecendo ali naquele lugar. Entrou, chegou ali por curiosidade, mas ele não sabia o propósito do Senhor com a sua vida. Ele não sabia que ele estava ali não pela sua própria vontade, mas sim por um propósito de Deus, por um propósito maior, por um impulso maior. Ele estava ali por um propósito de Deus. Ele sabia esse propósito? Não, ele não sabia. Porém, Deus tinha um propósito com essa vida. Com José, o Senhor. Um homem que conhecia os deuses. Um homem que era de outra religião. Um homem que estava ali agora
no dia da Páscoa. O homem que estava presenciando a maior tortura e o maior assassinato de todos os séculos. O próprio homem estava condenando ao Filho de Deus. Essa é a humanidade. Aquela do século I e a mesma de hoje. Aquela que crucificou a Jesus não difere muito da geração de hoje tampouco. Chega ali e não sabia do propósito de Deus. Está parado junto a seus filhos, observando, quando de repente um soldado romano, com toda a sua armadura, seu escudo, suas armas, se aproxima até ele. E a palavra de Deus aqui nos diz, Mateus 27:32, de que ele foi constrangido, ele foi obrigado. Não sei se você sabia, porém, o soldado romano, ele tinha autoridade de obrigar aos judeus a fazerem algum favor para eles, ou qualquer outro estrangeiro. Os romanos eram assassinos, ferozes, homens maldosos. Se fosse nos nossos dias de hoje, ou como relata a história, eles pensavam que todo mundo estava debaixo dos seus pés, que eles podiam bem fazer o que queriam com qualquer homem ou mulher que estivesse ali em Jerusalém. E José jamais imaginou, ou jamais passou pela sua mente, de que ele ia formar parte da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele jamais imaginou isto. Quando é surpreendido por um soldado romano, que o vai constranger, que o vai obrigar a carregar uma cruz. Bom dia, Neide. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um abraço para a Luana, pronta recuperação. Que Deus abençoe poderosamente a tua casa e a tua família. Ele vai olhar para Jesus e vai ver naquele olhar de Jesus, ele não vai encontrar ódio, ele não vai encontrar rancor, ele vai encontrar paz, ele vai encontrar misericórdia no olhar de Jesus, ele vai encontrar a paz que talvez ele não tinha no seu coração, ali naquele olhar de Jesus. Nossos dias de hoje, tem muitos José de Cirene que estão olhando, que têm curiosidade, mas ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Porque continuam presos às suas crenças, às suas crendices, às suas religiões, às suas tradições, aos seus costumes, e não se desprendem deles para terem um real encontro com o Senhor Jesus. Naquela hora, José de Cirene abraça a cruz de Cristo. Naquela hora, José de Cirene é escolhido por Deus, não pelos romanos,
aquele soldado romano, rude, cruel, foi usado por Deus para escolher a Simão para carregar a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem um propósito com a tua vida. E o propósito de Deus não é esse que você pensa. Talvez você é um Simão de Cirene mais. Está olhando, está curioso. Eu frequento a igreja, mas não quero ter compromisso com a igreja. Assim eu vou numa igreja evangélica, mas também vou no outro lado. Porque todo lugar que falam de Deus e toda religião é boa. É esse o pensamento de muitos. José de Cirene. José vinha de uma cidade idólatra. Ele vinha de uma cultura diferente. Ele vinha de crenças diferentes. Agora ele está abraçado à cruz de Cristo. Quais seriam os pensamentos deste homem? Seria uma mistura de temor, de medo aos romanos. Mas também, quando ele olhava para o Senhor, ele encontrava a paz que tanto tempo buscou. Pare de buscar em lugares equivocados. Pare de buscar em culturas diferentes. Pare de buscar preencher esse vazio que você tem no seu coração. O único que pode preencher esse vazio é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pare de caminhar daqui para lá, buscando solução para os seus problemas. Pare de ser um visitante mais. Pare de ser um curioso mais. E abrace a cruz de Cristo. Porque Deus tem um propósito tremendo com você. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus não criou você para ser uma criatura mais deste mundo, sofrendo, passando trabalho, angustiado, triste, amargurado, falta de paz, com temor, sempre pensando que alguém está fazendo o mal contra você, sempre buscando solução em religiões, filosofias, estilos de vida, enfim, crendices. Hoje é o seu dia. Assim como José de Cirene. Hoje Deus quer falar comigo. Hoje Deus tem um propósito com a tua vida. Hoje o Senhor está te dizendo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor está te dizendo, para, e olha para a cruz de Cristo. Tem procurado socorro por tudo quanto é parte. E a vida continua a mesma. A mesma desgraça do 2025, do 2020, do 2014. Continua sendo a mesma desgraça a tua vida. Só porque tem fechado o teu coração para a voz do Senhor. Porém, hoje, o Senhor está te chamando a abraçar a cruz de Cristo. Procura socorro por todo lado.
E a palavra de Deus me diz: elevarei meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Eleva teus olhos para os céus. Eleva teus olhos para os montes e deixa de esperar em homens, deixa de esperar em religiões, deixa de esperar em crendices, em tantas coisas que você faz. E olhe para o autor e consumador da fé. A vida de José, nunca mais deve ter sido a mesma. Ele encontrou aquilo que ele tanto buscava, mas ele jamais imaginou que ia encontrar numa cruz ensanguentada. Ali ele encontrou a paz, a esperança que ele tanto esperava. Deus encontrou a Simão e o propósito de Deus foi feito na vida dele. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nesta manhã eu te louvo, meu Pai, e te agradeço, ó Deus, pela salvação que tu tens nos dado, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, ó Deus Todo-Poderoso. Tu eres fiel, tu eres verdadeiro, tu eres eterno, ó meu Pai. Senhor, nesta manhã, ó Deus, eu elevo minha oração, meu Pai, a favor daquelas pessoas que estão sofrendo, que estão amarguradas, que estão entristecidas, que têm procurado soluções por tantos lugares, meu Deus, e não têm encontrado. Senhor, assim como tu chamaste a José para carregar a cruz, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas que estão no meio da multidão, mas ainda não te conhecem. Que teu Santo Espírito venha ministrar nos seus corações e que elas venham também abraçar a cruz de Cristo. Abraçar o caminho, a verdade e a vida. Abraçar a salvação, a esperança, a fé. Meu Deus, eu te agradeço nesta manhã e te peço que nos dês uma quarta-feira abençoada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a palavra do Senhor. A Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.